Veterana descobriu um cavalo maciço amarrado a uma árvore com uma nota, o que seguiu foi além da crença. Ela encontrou o cavalo antes do sol, antes que os soldados a se remexer no acampamento inferior pudessem reclamar do tempo ou das rações, antes que o vale despertasse e se enchesse com os longos sons familiares de homens falando alto demais para esconder seu medo. Mara caminhava à crista por horas, suas botas marcando o mesmo ritmo por hábito, olhos calibrados para a paisagem do jeito que a mão de um ferreiro sentia uma falha no ferro. Suas costas ainda doíam de maneiras que o ar da manhã não podia consertar, e o amargor em sua boca nada tinha a ver com café frio. A guerra lhe dera muitas coisas, cicatrizes, instintos, um apetite pelo silêncio, e tirara dela o luxo da surpresa. Então quando o cavalo apareceu, enorme e imóvel, atado a um carvalho torcido que inclinava sobre a estrada como um capitão curvado, ela parou com um tipo de descrença amadurecida. A crina estava emaranhada com folhas e a nota, esvoaçante como uma pequena bandeira desobediente, estava presa no pelo por uma alça de couro. Ela semicerrava os olhos. O cavalo estava errado de todas as maneiras que faziam uma pessoa respirar diferente. Ele se destacava uma cabeça e o peito acima dos cavalos de carroça que os cocheiros mantinham no palácio, seu tronco tão largo quanto uma porta, suas pernas grossas como colunas quebradas. Seu pelo não era simplesmente preto ou castanho, era da cor da tempestade molhada e do carvão velho, parecendo beber a pouca luz que havia e não devolver nada. Onde um cavalo normal ostentava o desgaste simples de arreios e feno, este ostentava uma história, as bordas de suas orelhas estavam lascadas, os cascos marcados com ferro antigo, e as marcas da sela cobriam sua alheta como hematomas, como se alguém tivesse cavalgado por continentes em suas costas. Em seu olho, um planeta escuro e redondo, não havia medo. Havia apenas o peso paciente de algo que observou mais do que fez. Ela fora soldada tempo suficiente para reconhecer quando o destino atirava algo em seu caminho como uma luva de desafio. Ela se aproximou, botas afundando na relva endurecida pelo gelo, e o cavalo abanou o rabo sem olhar. De perto, cheirava a chuva em pedra quente e outra coisa, aço, ou fumaça velha, um odor que tornou o reflexo de lutar ou fugir entorpecido, administrável. A alça de cor na sua crina estava desfiada por manuseio demais. A nota estava dobrada com cuidado e presa por uma tira de pergaminho, a tinta, negra como o flanco do cavalo, havia sangrado levemente onde o tempo a tocara. Ela a puxou com 2 dedos. A caligrafia era de uma mão deliberada e inclinada, do tipo que se aprende nas antigas academias e nunca se desaprende. As linhas eram precisas, havia um selo em cera vermelha desbotada no canto do papel que ela não reconheceu. Havia uma única frase, uma frase, talhada e curta como uma lâmina. Não liberte esta besta a menos que conheças o custo de deixar gigantes andarem soltos entre os homens. Ela sentiu as palavras como um sopro frio contra a sua espinha. A nota poderia ter sido uma piada, uma armadilha, um convite, uma maldição. Todos aqueles eram possíveis num país que ensinara a não esperar outra coisa. Mara dobrou o papel de volta para o bolso com a mesma lentidão precisa que usava para contar rações e checar defeitos em metal. Então estendeu a mão com a firmeza de uma veterana e tocou o pescoço do cavalo. O pelo saiu como água de ferro polido. O animal exalou contra sua palma e o hálito cheirava ao velho oceano e ao interior de uma forja. Havia um laço de arreio ao redor de seu peito, amaciado por mãos que outrora haviam sido firmes. Amarrada ao laço havia uma tira de pano azul. O pano estava imundo, mais vivido do que os estandartes do acampamento em qualquer capital, e quando Mara o desenrolou encontrou um brasão enegrecido pela fuligem, um par de lanças cruzadas sob uma coroa. Aquele brasão pertencia à casa de Oren, a casa que formara generais e reivindicara a glória por um século, a casa contra a qual ela lutara e com a qual lutara em medidas desiguais. Seus dedos lembraram a sensação daquele emblema no uniforme, o orgulho que outrora dera aos homens, a maneira como engolia seus rostos. Uma risada subiu à distância, um som áspero como pedra raspando pedra. Mara ergueu o olhar. 2 cavaleiros haviam alcançado a crista, 2 silhuetas contra uma manhã pálida, armados e rindo das piadas baratas de homens que viviam demasiado perto do lar e não suficientemente perto do perigo. Eram o tipo de homens que ostentavam dentes em prata e mantinham opiniões como moeda. Um deles, mais largo que o outro e rubro com uma autoridade arrogante, saudou-a com uma voz que nunca se molestou em esconder que esperava consentimento. Você se perdeu, menina, chamou o cavaleiro mais largo. Suas palavras estavam encharcadas de condescendência. Esta parte da estrada é para cavaleiros e nobres, amarre sua vassoura em outro lugar. Mara não respondeu. Aquilo virá-se tornado um hábito seu, não responder até haver pesado o custo das palavras. Seu silêncio era um escudo e uma lâmina. Os cavaleiros se aproximaram, suas botas batendo na terra, o tilintar do metal constante e desdenhoso. O menor dos dois parecia mais curioso do que cruel. Ele montava o tipo de cavalo criado para uma perfeição nervosa, esguio e estreito, seu flanco brilhando como uma moeda. Ele estudou Mara do jeito que alguém estudaria uma ferida para avaliar quão profunda era. Você é uma mendiga, então? Ele perguntou.
Uma garota conduzindo o Juan de um grande senhor pelo campo. As histórias ficam mais estranhas a cada estação, sua risada convidou acompanhamento. 2 outros cavaleiros, vindo a passo acelerado por trás, ouviram e acrescentaram suas vozes ásperas, um cor na tonalidade do escárnio. Mara deslocou seu peso contra o pescoço do cavalo. O animal não reagiu aos insultos. Tinha a compostura de algo acostumado a ser objeto de atenção, e a atenção, Mara percebeu com clareza, nem sempre era bem-vinda. Ela já vira aquela expressão antes em homens que eram empurrados para o lado e ainda lembravam seu lugar. Sua vida fora construída de lugares dentro e fora dos quais as pessoas insistiam em entrar. Ela reconheceu, de repente, a tira de couro gasta na alça do cavalo como algo mais que um emaranhado, era um símbolo, como o brasão, das suposições de outras pessoas sobre o que pertencia a quem e porquê. Um cavaleiro chamado Alver, ele tinha o nariz fino de alguém que só comeu dias posteriores e votos, apontou para o tecido azul e sorriu de canto. Parece que alguém abandonou seu presente Oren, disse ele. Deve ser amaldiçoado para ter um cavalo desse tamanho e nenhum senhor H.A. Diremos ao capitão que entrou como prova de sua extravagância, é melhor deixar como está, disse Mara, sua voz baixa como cascalho e 2 vezes mais firme. Não surpreendeu nenhum deles, porque ninguém esperava uma resposta que ela não havia autorizado. Suas palavras eram factuais, eram as coisas que ela usava para encerrar discussões em madrugadas frias ou para instruir uma tropa numa ruína. Um cavalo amarrado a uma árvore atrai problemas, eles riram então, um som mais agudo, um sino frio. Você ouviu isso? Disse Alver, alto o suficiente para os outros. Ela fala como se fosse uma daquelas, cabelo de luxo, H.M. Você cavalgou com a Phantom Legion, garota. Provocou-a com um nome que passara como fumaça por tendas de comando, a Phantom Legion, sussurrado porque fizeram coisas que faziam homens comuns lembrar o gosto do medo. A mandíbula de Mara se contraiu. A menção à legião foi uma pedra atirada num lago cheio de sussurros. Mara manteve o rosto inexpressivo. Havia coisas sobre seu passado que ela guardara como detritos, um baú de medalhas e ordens desbotadas enterrado sob uma tábua do assoalho. Seu tempo com a Phantom Legion fora algo sobre o qual nunca contava histórias porque histórias faziam os homens pensar que possuíam fantasmas. Mas fantasmas tinham o hábito de responder quando viam uma certa atração. A presença do cavalo parecia tal resposta. O animal estremeceu a um som que só ele parecia ouvir e fixou o olhar no vale abaixo como se pudesse ver algo costurando o céu ao mundo. Vocês 2 deveriam ter cuidado, disse ela. Não é seguro aqui, bandidos usam estas árvores, bandidos. Alver bufou e cuspiu. Somos nós que fazemos a segurança, garota, nós os expulsaremos, além disso, de que adianta um cavalo sem senhor. Então ele desmontou com a arrogância descuidada de um homem que pretendia fazer espetáculo. Ele caminhou, botas rangendo a erva congelada, e circulou o animal como se fizesse um exame de anatomia. Sua mão foi ao ombro do cavalo e pairou, então pousou, um toque que reivindicava. O cavalo não recuou, mas o ar ao redor deles pareceu tingir-se de maneira diferente. Mara sentiu algo no peito apertar, como a lembrança de uma ferida voltando a doer. Os músculos do animal, sob o pelo áspero, eram como aço ondulado. Quando Alver sorriu, branco e certo, Mara deu um passo à frente. Ela não o empurrou. Ela não sacou uma lâmina. Moveu-se como alguém que medira os critérios para a escalada e os achara insuficientes. Ela estendeu a mão e repousou a palma no pescoço do cavalo, entre onde a mão de Alver e o animal se encontravam. O toque foi uma pequena e deliberada afirmação. Ela também pertencia ali, somente porque estivera no mesmo lugar onde coisas aconteciam que importavam. O cavalo virou a cabeça para ela e inspirou longo e devagar, como saboreando um nome. O cavaleiro menor, cujo nome Mara soube mais tarde ser Crispin, inclinou a cabeça do jeito que um cão poderia quando se intrigava com o cheiro de um estranho. Você pode tocá-lo, Mara disse, justa e quieta. Não morderá, não fugirá, as palavras eram fato simples. Ela não falava com covardes há anos, e os homens à sua frente não qualificavam como mais do que coisas barulhentas em armadura. A arrogância deles não era inata, fora ensinada por terem sido permitidos a dizê-la. O rosto de Alver se abriu em um sorriso que tentou recuperar a manhã. Pois então, porque você não toma as rédeas e nos mostra do que é feita, soldado. Seu tom era zombeteiro, mas a frase continha uma chave. Fora a frase usada para distinguir aqueles que haviam conquistado o direito de comandar. Mara sentiu em cada tendão uma memória de ordens latidas pelo frio e o peso de uma vida inteira fazendo coisas duras sem fala. Ela olhou para Alver e viu, com uma clareza que evitara, que a competência dele nunca fora a resposta para nada. Ele era um homem que vestia a autoridade como um manto comprado grande demais. O homem menor desmontou também, escovando poeira das mangas como se quisesse provar que não se sujaria. Diga-me, fantasma, você cavalgou desertos ou política? Crispin perguntou, os olhos brilhando com a crueldade fina dos confortáveis.
Não podemos ter lendas penduradas por estas estradas. O povo comum ganha ideias. A voz de uma mulher, além da crista, chamou um nome. O capitão tinha um jeito de chamar coisas que fazia o silêncio obedecer, e ali a voz era necessária porque o dia se tornava alto com piadas mesquinhas. Ela viria com julgamento, suponha Mara, e com a autoridade que devorava as farpas de homens menores como uma foice através da palha. Mas não foi o capitão que os atravessou, foi um velho, um magistrado distrital cuja autoridade se media em papéis e na cortesia de homens que evitavam ser queimados por sua pena. Deixem-na em paz, ele disse, mancando para frente, e sua voz carregava peso como um martelo. Estradas antigas ensinam sabedoria a pés jovens. Ele semicerrava os olhos para o cavalo, depois para Mara. Seus olhos tinham a cor de páginas escritas, desbotadas mas precisas. Tinha o ar de alguém que fez carreira medindo dívidas e sempre sabendo de qual lado se devia mais. Você fala com bondade demais para o magistrado, Alver zombou. Esta pode ser problema, pode estar escondendo ladrões nas mangas. Você seria um mau juiz, disse o magistrado. Um juiz deve honrar o que é encontrado, não seja do tipo que corrige erros com riso. Sua mão moveu-se como se ele já tivesse gostado da sensação da cerimônia. Enviaremos aviso ao mestre de estábulo, o cavalo ficará retido, ninguém o poderá reclamar sem devido processo. A mandíbula de Alver apertou. Ele não era homem que gostasse do som de processo, gostava de ação que mostrasse os dentes. A ideia de esperar pelo mestre de estábulo, esperar, era insuportável. E quem vai esperar? Exigiu. Eu não tenho coisas a fazer. O rosto do magistrado endureceu com o conhecimento da autoridade. Deixaremos até que o tribunal decida. Essa é a lei. Ele espetou uma lista de suas legalidades em Alver com uma voz que não se indulgia. Então virou-se para Mara e pela primeira vez falou suave, como quem marca a hora do chá para um animal perigoso. Você deveria ir então, ele disse. Este não é um lugar seguro para uma mulher sozinha. Mara nada disse. Ela amarrou o pano azul de volta ao laço no arreio e moveu-se para ficar entre o cavalo e o magistrado como se fosse um pivô. Havia uma fome nela para manter o cavalo de ser levado por razões que ela não podia nomear em voz alta. Por uma razão que poderia ter confundido, em momentos menos sóbrios, com possessividade. Ela pensou no velho lema da Phantom Legion, de ver acima de si, e deixou que isso representasse algo que precisava de reverência, mesmo na ausência de cerimônia. O espetáculo alimentou-se num mosaico de histórias do vale. Alguns disseram que o cavalo era um espírito, alguns disseram que fora um garanhão de um senhor que havia fugido com vergonha. Seguidoras de acampamento especulavam, crianças inventavam jogos absurdamente improváveis sobre gigantes, e o mestre do estábulo, um homem sem brilho com a dignidade tranquila dos homens que serviam, manteve um registro oficial que cheirava a tinta e autoridade. Não era agradável ver homens especularem sobre uma coisa feita para o silêncio. As pessoas trocavam suas piadas como peixes, e o riso é uma brasa que pode incendiar o equivalente de uma floresta inteira de pressupostos. Mara passava suas noites perto do carvalho, enrolada em seu casaco, e o cavalo vinha como um companheiro deveria. Ela deitava a cabeça contra seu flanco e escutava o vale respirar. O batimento cardíaco do animal era uniforme e enorme, como um tambor que se sentia através do chão. Às vezes ela se levantava e caminhava o perímetro, uma patrulheira da paz solitária. O ridículo não parou. Formou-se uma coterie como bolor, pessoas que viam no cavalo uma chance de serem espertas fizeram de sua ocupação zombar do que não entendiam. Eles criaram canções que incluíam seu nome em versos duvidosos, e alguém, de boca de seda e cruel, começou a chamá-la de a donzela do vale porque ela andava sozinha e carregava uma rédea gasta que as seguidoras de acampamento diziam pertencer a uma criada em vez de a um soldado. O nome era uma faca e funcionou, cortando seus ombros até que ela ficou mais ereta e os cortes se transformaram em outro tipo de armadura. Uma tarde, enquanto o vento assobiava baixo e fino, alguém, um dos partidários de Alver, veio e espalhou um punhado da munição de costume de Mara pela trilha. Mara guardara um pequeno saco de cartuchos, cuidadosamente fabricados e ajustados para um fuzil que o exército tivera uma vez emitido a legionários de sua classe. As balas estavam equilibradas, enroladas em talco como uma pessoa preparando um relatório antes de um general. Elas tinham sido parte dela que só o fuzil levara, sua ausência foi um insulto precisamente porque não eram objetos cotidianos. Ela as encontrou na lama, latão opaco sob a sujeira, e o ato coagiu algo dentro dela. Outra noite, alguém anunciou ao acampamento que sua rédea era um perigo, motivo de desprezo porque pertencera a uma princesa, não uma soldada comum. Queriam despir-lhe uma proximidade simbólica ao poder, pintá-la como uma impostora. O magistrado, que nunca gostara de ser puxado para o drama, escreveu um aviso formal de que seus pertences seriam retidos até que alguma fatura pudesse ser apresentada. As mãos que outrora prenderam medalhas em seu peito agora empurravam papéis à sua frente como uma porta. Era mesquinho e doía. A coterie dos escarnecedores, Alver, Crispin, seus amigos e os aprendizes murmurantes nas cozinhas, descobriram um deleite em orquestrar humilhação. O riso deles tornara-se uma performance desenhada para mostrar quem contava e quem não contava. Eles transformaram seu silêncio em um espaço em branco sobre o qual projetar o escárnio comunitário. Eles interpretaram mal o vazio.
Eles interpretaram mal tudo o que não gritava de volta. Numa noite tardia, sob um céu que era um hematoma fino entre o negro e o azul, o magistrado a convocou à tenda usada para inquéritos. Ele sentou-se atrás de uma mesa que cheirava a fumaça e tinta, as mãos dobradas ao redor de um papel que apontava como uma estaca. Ele tinha o aspecto de um homem que sempre preferira o atrito das palavras ao calor das decisões. Hoje seu rosto tinha o cansaço assentado de um homem que discutira com coisas muito piores. Você é bem conhecida no distrito, ele disse, cortando a abertura de cumprimentos perfunctórios. Seu registro de guerra está nos arquivos, há rumores de que você alega parentesco com Ausioren, que cavalgou com o Phantom Legion. Temos homens que dizem que sua rédea pertenceu a um dos nobres. Ele traçou um círculo com a caneta até a tinta sangrar. Temos de ter cuidado, SRTA. Mara, a lei se coloca entre reclamação e roubo. Ela sentou-se à sua frente com a mesma imobilidade de uma tumba selada. A tenda cheirava a ervas secas. Suas mãos estavam dobradas no colo. Ela deixou o magistrado falar até que os instrumentos da cautela legal se esgotassem e então disse, simplesmente, ele deixou para sua filha. O magistrado piscou, um homem agarrando-se a um argumento que se julgara esperto. Sua filha? Ele perguntou. Qual filha? Ausioren saberia. Ele deixou para sua filha, Mara disse novamente, e as palavras pairaram como uma lâmina dobrada. Ela fora pedida para explicar muitas coisas nos 3 anos desde que a guerra levara títulos e devolvera entulho. Ela não tinha paciência para mentiras. Ela deu ao cavalo, ele me deu a sela porque eu os encontrei ao mesmo tempo. Fantasmas não simplesmente distribuem presentes numa vala, disse o magistrado, mais para o ar do que para ela. Você vai quando escolher olhar. Ela deixou sua tenda com a mesma lenta prateleira de dignidade que aprendera nas fileiras. Você não corria quando alguém o chamava de culpado. Você se apresentou à ofensa nomeada e deixou o mundo achar seu equilíbrio. O magistrado, que gostava do som de casos sendo arrumados, registrou as suas palavras e prometeu a ação a seu modo lento. Ele não sabia que ela já havia decidido. Decisão para Mara nunca foi uma coisa súbita atingida por um relâmpago, foi um muro de tijolos erguido ao longo de semanas, uma série de pequenas escolhas feitas repetidas vezes até que a insistência maior não pudesse ser ignorada. A provocação final veio numa manhã pintada de geada. Alver e seus amigos tinham organizado uma exibição, uma piada pública destinada a humilhá-la completamente. Eles haviam roubado o freio, não, tinham pegado a tira gasta e a lançado na lama e então ficaram sobre ela com a arrogância de rapazes que se achavam homens. O magistrado aconselhou cautela, e a multidão se reuniu, pois as pessoas da cidade amam algo que promete um colapso teatral. O coro dos zombeteiros até inventaram uma aposta, se a donzela do Val, seu infeliz novo nome, seria reduzida a implorar na rua pelo freio como uma mendiga. Mara foi à praça porque teve de ir. Ela não veio com planos de fazer discursos nem para abatê-los com palavras. Ela veio fazer algo que não precisava ser justificado depois, porque justificativa era uma prima pobre da verdade. Ela encontrou a tira na lama, olhou para ela com mãos que lembravam consertar arreios na chuva, e então, sem cerimônia, desamarrou o cavalo. A multidão esperava teatralidade. Ela lhes deu algo muito mais sutil, uma ação pequena e deliberada. Você não pode segurar o que pertence à história enterrando no úmido, ela disse. A voz era baixa, mal se prostava. Cortou porque era simples. Amarre o freio de volta se quiser, mas não faça um esporte de encolher as pessoas. O rosto de Alver ficou da cor do ferro. Ele vinha construindo a humilhação daquela manhã como andaimes, e alguém tinha vindo e derrubado seus andaimes de propósito. Ele avançou para a tira, mas o cavalo moveu-se como se o próprio mundo tivesse mudado. Ele inclinou a cabeça maciça e sacudiu-se, e a mão de Alver escorregou na lama. A multidão arfou, um som animal que mudou a atmosfera de um ensaio de crueldade para surpresa beirada de medo. Alver encontrou seu passo, caminhou com passos pesados e ergueu a voz para que a praça soubesse que ele era a parte ofendida. Isto é meu para decidir, declarou ele. Não serei mandado respeitar os desejos de uma garota que vem de um canal. Mara olhou para ele. Havia uma história nela que se formava numa linha e passava por aqueles olhos. Ela tirou o bilhete do bolso e o ergueu. Alguém deixou uma ordem, ela disse, e as palavras que seguiram foram tão simples quanto a tinta no papel: não libertem esta besta a menos que saibam o custo de deixar gigantes andarem soltos entre os homens. Ela deixou a sentença pendurada para que a multidão tivesse de engoli-la. Alver zombou e chamou a ordem de covarde e patética e todas as coisas zombeteiras que homens podem ser quando estão ansiosos. O magistrado, que havia vestido sua sabedoria gasta até não poder mais, avançou e leu o bilhete ele mesmo. Ele leu-o 2 vezes. A leitura fez pouco para confortar o orgulho de Alver. Os debochetos do coro subiram como ratos numa parede, todos sons desesperados. Alguém lançou uma maçã podre e, embora tenha errado, a ação sugeriu escalada. Alver, confrontado com o fato de que a lei mais uma vez o havia contido e que seu tema de ridículo empalidecia sob o peso de um pedaço de papel, atacou não com palavras mas com um ato mesquinho porém doloroso.
pegou 2 dos cartuchos personalizados de Mara, os que haviam sido encontrados na lama uma semana antes, e os esmagou sob o pé. O latão estremeceu e o som foi um sussurro quebrado enquanto o metal cedia. Aquele ato, mais do que qualquer palavra, tornou-se o catalisador. A multidão mudou de posição. Havia um calor no ar como se alguém tivesse descoberto uma lápide e pedido às pessoas que julgassem. Mara não avançou nem gritou. Ela levantou a mão e o cavalo inclinou como em reconhecimento. O fôlego do animal roçou a palma de sua mão e algo passou entre eles, ninguém poderia dizer o que, e o que quer que fosse trocado não era para testemunho público. O flanco do cavalo subiu e desceu lento como uma maré. Então Mara fez algo que deixou todos atonitos porque não esperavam que a estoica respondesse com um espetáculo. Ela subiu pelo flanco do animal com um movimento tão quieto que o primeiro murmúrio entre a multidão foi se haviam imaginado aquilo. As botas dela bateram no lado do cavalo e encontraram um berço, um lugar gasto por inúmeros cavaleiros. Não havia cela elegante para ela. Foi um pouso simples, um que ela havia executado em lugares mais perigosos. Ela levantou a mão. A cidade caiu em silêncio não porque a lei a mantivesse, mas porque a presença do cavalo a compelira. Era como se alguma regra antiga tivesse sido lembrada, quando uma coisa assim se movia, os homens se abstinham. Mara olhou para Alver e Crispin e para o magistrado e para a multidão e por um momento a memória de uma vida de ordens fez-se uma coisa única e firme em seu peito. Se desejam-me desafiar, ela disse, com a voz despojada de calor, façam-no com fatos, não com a crueldade do divertimento. Alver, que se apoiava no som e no número para se sentir homem, não respondeu com fatos. Ele respondeu com um desafio de outro tipo. Ele sacou sua espada, uma arma curta com o brilho de algo guardado para exibição em vez de uso. A multidão arfou com o tipo de horror ávido que se alimenta de espetáculos e prometia ser coisa faminta. O magistrado moveu-se quando não deveria, seus papéis espalhando-se como folhas. Outros homens intervieram onde não pertenciam. No meio disso, Mara sentou-se como se tivesse sido esculpida para fornecer estabilidade. O primeiro golpe não importou porque não a alcançou. A resposta do cavalo foi instantânea e além da compreensão de homens que mediam o mundo em ferro. Onde Alver esperara um pouco de espírito e um coice, o cavalo virou, plantando a pata dianteira para trás e para frente num movimento que fez o chão vibrar. O som que fez não foi um relincho, mas um ruído mais profundo, como o ar levantando-se do mar. A espada tilintou da mão de Alver como se o metal lembrasse uma ordem diferente de coisas e escolhesse não permanecer onde estivera. Homens caíram para trás, sua surpresa tinha a forma de uma expectativa arruinada. O cavalo moveu-se então, não com o objetivo de ferir, mas com uma economia que atordoou em reverência. O ar adensou-se, cada respiração parecia pesada. Uma rajada de vento levantou-se do vale como o exalar de uma besta despertando e varreu a praça, chicoteando cabelos e moedas e os sotaques das vozes dos homens em um só como se reescrevesse a língua. Os papéis do magistrado levantaram-se e correram como pássaros assustados. Pessoas tropeçaram e a multidão dissolveu-se em um círculo ao redor da coisa que acabara de se mostrar. O que se seguiu mudou o mapa do vale sobre o possível. O cavalo não correu. Ele pisou com a gravidade de uma montanha e moveu-se para ficar entre Mara e aqueles que haviam tentado humilhá-la. Seu flanco roçou o joelho do magistrado e o velho homem reencontrou seu equilíbrio em sua sombra como se tivesse recebido uma razão para lembrar sua humildade profissional. Ninguém gritou ordens porque não havia ordens que importassem. A coterie dos zombadores olhou uns para os outros e encontrou sua valentia dissolvida. Crispin, cuja curiosidade havia sido a lâmina mais afiada do escárnio, estendeu a mão como um homem querendo provar que podia entender a magia, e sua mão encontrou o flanco do cavalo. Seu rosto mudou de um modo que palavras não carregariam, pálido e de olhos arregalados, uma criança entendendo de repente a magnitude da história. Mara desmontou com dignidade lenta e caminhou até o magistrado. Ela não se regozijou. Ela não abriu triunfos suaves. Ela simplesmente tomou a mão do velho homem e usou o movimento para ajudá-lo a reposicionar-se. A multidão assistiu ao menor dos rituais, uma soldada pedindo a um magistrado que fizesse o que sua arte sempre exigira, testemunhar. O magistrado tossiu e então limpou a garganta como um homem perturbado de um sonho. Ele olhou para Mara como se estivesse medindo o comprimento de uma corda e então, com a autoridade que costumava parecer uma lâmina, pronunciou ordem. Esta besta, ele disse, a voz rachando para um tom que continha mais que as legalidades ordinárias, não é criatura para ser reivindicada com desprezo, sob sua respiração, e como se admitisse uma verdade a um registro, perguntou, qual é o seu nome? Mara olhou para o cavalo, que inclinou a cabeça de um modo que sugeria uma cortesia cansada. Nenhuma palavra saiu dela em modo cerimonial. Ela tocou o pelo junto à orelha dele e então disse simplesmente, Corit, o nome deslizou dela como um selo. Ninguém na multidão fez reivindicações. Um sopro de algo como reverência moveu-se por todos eles. O magistrado estendeu a mão e sentiu o flanco do cavalo e então olhou para Mara como um homem lembrando outra página de um livro que outrora lera. Ele nada disse então, porque às vezes a lei não pode encapsular o que vê.
O cavalo fizera o que a Phantom Legion fora rumorada fazer mudar a narrativa. Naquela noite o Val carregou histórias diferentes. O escárnio da cutrícula pessoa em um silêncio atonito que em alguns assentou-se em uma vergonha tão espessa que levaria anos para erudir. Ao ver, que outrora se inflara com as pequenas crueldades de homens menos corajosos, encontrou-se de fato pequeno. Ele afastou-se com uma perda como um hematoma para o qual nenhum unguento poderia curar. Crispin, cuja curiosidade o tinha levado perto do limiar, ficou e observou, olhos arregalados, porque tinha visto o mundo inclinar-se e lhe fora dada uma visão de outro tipo de medida. Mara não deixou o momento inchar até tornar-se um hino. Ela não viera para ser coroada. Ela viera para proteger algo que fora deixado pelo destino ou pela fortuna e requeria cuidado. Ela passou a noite sob o carvalho, com as costas apoiadas no flanco do cavalo, e Coryd descansou a cabeça em seu ombro com a confiança fácil de um velho companheiro. A respiração do cavalo aquecia seu pescoço, o Val respirava ao redor deles como um ser vivo. Nas semanas seguintes o magistrado fez seu trabalho de boa fé e com fervor pouco característico. Ele encontrou registros, alguns corroídos pelo pó e outros escondidos em caixas destinadas a serem jogadas fora, que ligavam Coryd a uma linhagem que havia sido apagada das histórias formais. Havia menções de bestas colossais nos livros de comerciantes, uma linhagem de cavaleiros chamada Ironbridgers que servira em uma campanha cujos sucessos haviam sido sussurrados para desaparecer. Um livro-razão carimbado revelou que a Casa Oren de fato possuíra tal besta uma vez. A descoberta colocou o magistrado na posição desconfortável de ser provado certo tanto para aqueles que temiam o desconhecido quanto para aqueles que queriam manter as histórias antigas arrumadas. A presença de Coryd no vale mudou os cálculos de poder. Comerciantes vieram com medidas e ofertas, governadores com suas próprias equações de prestígio, e homens com petições que tinham a forma de barganhas. Onde os comerciantes viam a oportunidade de transportar uma criatura assim para lucro, Mara havia o dever de não fraturar aquilo que lhe fora confiado à bondade. Ela sabia, com a confiança dura de alguém que vira homens quebrados e homens feitos, que criaturas como Coryd não se destinavam a ser desfiladas como troféus nem criadas como animais de carga no sórdido mercado que arrancava a dignidade dos seres vivos. Um homem chamado Calder, uma figura de autoridade respeitável que carregava o peso da milícia do condado como um homem a quem fora dada uma matriz e que pretendia melhorá-la, veio ver o que havia agitado o vale em tal algazarra. Tinha o comportamento de um homem que não precisava provar-se, mas cuja presença trazia o aceno de outros. Ele observou Coryd por uma hora em silêncio e então aproximou-se de Mara. Ele não era do tipo que distribuía elogios, mas tinha o olho de soldado para a capacidade e o coração de magistrado para a justiça. Você o tratou bem, disse Calder, a frase não tanto um elogio quanto um reconhecimento. Servi com homens menos compostos, ele não a chamou de soldado nem de fantasma, chamou-a simplesmente por um nome que ela só aceitara com relutância da vida. Ele perguntou sobre as anotações escondidas no livro Razão e sobre as marcas de Coryd. Suas perguntas eram práticas, como as que um homem faz ao decidir se uma ponte é segura para atravessar. Ela foi deixada àqueles que a manteriam, disse Mara, e por um momento o pronome foi feminino e correto porque Coryd tinha uma presença que sugeria uma ressonância mais humana do que bestial. Alguns homens queriam vender, outros queriam ostentar, ela não permitiu que a frase se tornasse um argumento sobre moralidade. Ela a ofereceu como um mapa. Calder assentiu e ofereceu-lhe uma posição que ela não pedira, um posto que a manteria perto de Coryd, um pedaço de autoridade e legitimidade que seria um amortecedor contra os tipos de homens que reduziriam o cavalo a um prémio. Ele não concederia títulos, tinha pouco uso para pompa. Ofereceu algo que importava mais para Mara, a escritura de um pequeno terreno perto do carvalho e a autoridade para manter o bem-estar de Coryd como prioridade. Era, percebeu ela, o tipo de validação que faltara no vale cheio de piadas desde que ela voltara da batalha, não aplausos, mas confiança. Havia céticos. Alguns homens no próprio escritório do magistrado resmungaram sobre o custo de manter um Behemoth assim vivo. A milícia queria garantias de que Coryd não se tornaria um perigo errante. Mara respondeu às suas preocupações com fatos medidos. Ela preparou orçamentos, elaborou o que um pasto necessitaria, e providenciou que ferreiros locais fabricassem arreios fortes o suficiente para não machucar a pele de Coryd. Ela ensinou alguns jovens dispostos a cuidar do cavalo, a saber a diferença entre um membro manco e um cansado, a trançar a crina com respeito em vez de escárnio. Uma cética que virou aliada surgiu na forma de Lisa, a aprendiz cética do magistrado que um dia rira de Mara na praça. Lisa viera assistir ao espetáculo e partira com a mente remodelada. Ela tinha a incredulidade honesta que se transformou em respeito humano quando viu o que Coryd podia fazer, puxar uma carroça através de um trecho alagado onde animais comuns teriam escorregado e dar à carroça, em seu esforço contido, a espécie de firmeza que fazia os homens calarem-se. Lisa aprendeu a diferença entre divertir-se e sentir-se humilhada, e suas mãos, antes capazes apenas de carregar petições e resmungos, aprenderam a trançar a crina de Coryd com uma reverência paciente. Nem todos os homens se afundaram em vergonha. A coterie dos caçadores se fragmentou em consequência. Alver foi enviado para fora do vale em um exílio mal disfarçado,
designado a um posto fronteiriço onde sua arrogância seria menos contagiosa. Crispin, que estivera mais perto de entender e cuja curiosidade fora a lâmina mais suave do grupo, tornou-se uma espécie de seguidor, não um bajulador, mas um homem tornado honesto pela visão de coisas que teve de confessar. O magistrado manteve seu livro Razão arrumado e acrescentou uma linha no final sobre a responsabilidade que o Val tinha para com seu passado e para com as criaturas que o atravessavam. Mas a mudança real foi mais silenciosa. As pessoas começaram a falar de Corrit não como uma besta, mas como uma presença que lhes pertencia da maneira que um farol pertence a uma costa. Ficavam na borda do campo e observavam como a respiração do cavalo embaciava no frio e como seus olhos, piscinas saturninas, observavam as estações como um calendário. Crianças, que antes usavam criaturas gigantes como material para seus jogos, agora deixavam ofrendas de capim ou aveia enrolada à mão. A história da Maid of the Hollow mudou para um conto com um final diferente, não humilhação, mas uma administração que exigia algo do Val em troca. No entanto, nem todo o destino se curva ao razoável. O rumor espalhou-se como um fio desfiado. Documentos na capital mencionavam bestas de guerra colossais aposentadas de campanhas antigas e armazenadas como segredos porque as nações temiam que lhes voltasse. Havia homens que queriam domar tais coisas para a guerra, homens que viam valor na maneira como Corrit fazia a terra escutar. Eles apresentaram petições, ofereceram moedas e falaram a linguagem da necessidade. Mara respondeu não com fogo mas com uma lista lenta e inflexível de riscos e proteções. Ela convidou as mentes céticas a ver Corrit demonstrar contenção em vez de poder bruto. Havia uma pedagogia sutil na forma como ela apresentou a besta. Não era uma arma a ser desenhada por capricho, era algo que carregava peso e portanto precisava de mãos cuidadosas. E então veio o teste final, não de homens que buscavam comprar ou conquistar mas de uma noite a alguma distância quando o Val se viu diante de uma inundação que subiu como um muro. O inverno havia quebrado e derretido de maneira violenta e o rio uivava com uma ferocidade que fazia as colinas tremerem. Casas perto de suas margens receberam o primeiro impacto e celeiros, leves na maneira dos planos humanos, começaram a flutuar, portas batendo como as mãos de pessoas perdidas a caminho de serem submersas. Quando o alarme foi levantado, aqueles longos e alarmantes gritos que são a linguagem dos desastres, Mara agarrou seu casaco e moveu-se como alguém cujas mãos sempre conheceram o peso da urgência. Corrit pareceu cheirar a água antes do resto do vale. Ele andou na beira do penhasco e os pelos em seu pescoço eriçaram como a crista de um mapa antigo. Mara chamou Lisa e Calder e a milícia e disse com a voz de quem está acostumado a tomar decisões no escuro, usaremos-no. Houve aqueles que discutiram sobre usar uma criatura em perigo. O magistrado, sempre cauteloso, perguntou se o risco era necessário, e Mara encontrou seu olhar e deu-lhe o tipo de resposta que não precisa de drama para significar tudo. Se atravessarmos esse rio e levantarmos as casas do pior da enchente, aquele homem não morrerá, ela apontou para um aglomerado de telhados já borrados pela água crescente. Não usaremos para a guerra, usaremos para salvar, porque às vezes seres se dão ao mundo de maneiras que não são propriedade nem ferramenta. Corrit ficou enquanto se lavam. Os arreios, fortes e desgastados pelo respeito, assumiram a tensão dos planos. O Val assistiu. Pessoas ficaram nos telhados com um braço agarrado e o outro apontando como uma bússola. Aqueles que antes zombavam agora ofereceram cordas, cobertores e uma rápida e envergonhada misericórdia para ser útil. Calder liderou uma equipe e colocou-se sob o flanco do animal como um homem que entendia onde se situava a linha da responsabilidade. O magistrado carregava papéis já inúteis diante da vida real e então os deixou como folhas mortas. O rio encontrou Corrit e ele entrou nele como um deus entrando em seu domínio. A água subiu até seu peito e batia como trovão contra seus lados. Onde cavalos comuns teriam cedido, Corrit se ancorou como se o rio estivesse sendo discutido e mandado seguir educadamente para outra parte. Ele pegou os trenós e carroças quebradas e as cordas que haviam amarrado, e moveu-se com uma paciência que não era humana mas não menos honrosa. Ele carregou os vivos e os atonitos e os poucos bens dos transportadores num ritmo constante que transformou o pânico em um movimento organizado. Mara sentou-se à frente de um arreio improvisado, botas na água, respiração estável. Ela sentiu a força do animal como uma corrente e, mais que isso, uma inteligência. Ele percorreu caminhos na água que eles não podiam ver, redemoinhos e correntes subterrâneas que teriam desfeito bestas inferiores. Uma vez, enquanto o rio tentava torcer e rasgar, Corrit cravou seus cascos e abriu um caminho pelo qual os homens puderam seguir. Houve gritos e orações e homens agradecendo a uma besta entre medo e assombro. Depois que a enchente minguou e o sol retornou, cobrindo o campo com vapor, o Val diria por anos que foi Corrit que os salvou. A verdade era menos arrumada. Corrit poderia não ter feito nada sem mãos que respeitassem o animal e homens que o usassem para misericórdia em vez de conquista. Mara havia tomado a decisão de temperar o medo dos homens em ação coordenada, e ao fazê-lo ela revelou a lição mais importante de uma longa vida: o uso correto do poder não é humilhar ou explorar mas responder a um chamado maior que o eu. Houve consequências tanto práticas quanto sutis. Casas foram levantadas e lentamente reconstruídas.
As reservas do vale estavam menos ricas, mas as pessoas viviam para varrer o campo e reparar as paredes. O magistrado escreveu novas ordenanças sobre o cuidado de animais grandes e fez provisões para impedir sua venda para a guerra. Alzioren, ao saber dos feitos heroicos, perguntou sobre o cavalo em tons que misturavam culpa e avareza. Cartas chegaram pedindo reclamar o que outrora fora seu prestígio. Mara recebeu as cartas com a mesma contenção medida que usara em tribunal, respondeu não com desafio mas com a lei e com a história do que Corrit havia sido usado para. A opinião pública que fora a moeda do Cotrim mudou, pessoas que antes zombavam eram agora as primeiras a trazer água e reforçar cercas. O Val manteve Corrit. Ela aprendeu a pequena matemática de alimentar uma montaria e a arte de deixar uma besta falar através da ação. Mara, entretanto, tornou-se uma espécie de mentora quieta. Jovens vinham até ela com uma reverência tímida e faziam perguntas sobre disciplina e dever. Raramente fazia discursos, mas quando ensinava era direta e econômica, como equilibrar arreios, quando confiar nos instintos e como recusar a crueldade. Ela tinha-se tornado uma lição viva para aqueles que pensavam que o poder era ruidoso. A coterie, agora fragmentada, viu suas reputações reduzidas. O exílio de Alver virou uma lenta erosão de influência. Crispin teve uma transição mais difícil, passava longas noites ajudando a consertar cercas e aprendendo a trançar crinas. As pessoas contavam os contos de maneira diferente do que antes. Onde antes teriam rido sobre a Maid of the Hollow, agora contavam histórias de uma mulher que se recusara a ser pequena porque conhecera o custo de ser grande nas mãos erradas. A crina de Corrit tornou-se um símbolo de uma administração que podia confundir homens que buscavam a glória em vez do trabalho. Anos se passaram. As estações deixaram suas marcas em telhados e rostos. Corrit envelheceu não apenas em idade, mas mais integrada à vida do vale. Deu ao povo o que podia, trabalho em tempos difíceis, uma presença constante em tempos súbitos, e uma beleza modesta que não tinha nada a ver com ser domado. Mara envelheceu também, não em flacidez mas numa espécie de dignidade assentada. Ela recusou medalhas e honrarias, coisas que pareciam empréstimos de um mundo que queria medir heroísmo em fitas. Em vez disso criou uma escola para aqueles que queriam aprender a arte da administração, como manter coisas grandes no mundo e protegê-las de serem esmagadas pela ganância. A escola era pequena no início, alguns alunos sinceros com mãos calejadas do trabalho. Floresceu porque Mara sabia que a habilidade não era meramente técnica mas moral. Ela ensinou-os a ver as linhas onde cuidado se afastava da exploração. Recitava as antigas regras da Phantom Legion quando o dever significava silêncio e quando o silêncio significava cumplicidade e acrescentou suas próprias regras duramente conquistadas sobre consentimento e a responsabilidade de manter uma coisa viva. Suas lições não eram alardeadas. Eram precisas, úteis, e faziam daqueles que ouviam pessoas melhores. Dessa maneira Mara passou de ser a lenda escondida para a mentora quieta, uma transição que foi uma extensão natural de sua vida em vez de uma mudança de trás. O Val a honrou, não cravando sua semelhança em pedra pomposa, mas contando sua história quando crianças perguntavam por que o cavalo vivia no carvalho e não num estábulo em outro lugar. Contavam-na de forma simples, com verdade, ela veio quando um gigante estava amarrado a uma árvore e escolheu mantê-lo. Acrescentaram detalhes apenas como um humano faz em feitos mais velhos, mais gentis, não para alterar a verdade mas para torná-la uma história que pudesse ser carregada. A crina de Corrit, antes fonte de zombaria, tornou-se uma espécie de relíquia, um símbolo. Não era adorada, era trançada com humildade e deixada como um marcador de administração. As pessoas amarravam pequenos talismãs nela, fitas azuis e lanças trançadas de palha, coisas que falavam não de conquista mas de respeito. Quando visitantes perguntavam o que tinha acontecido naquele dia na praça, contavam a sequência essencial: zombaria, contenção, demonstração e a escolha de usar o poder para o bem. Era uma narrativa arrumada porque as pessoas gostam de finais arrumados. A verdade era um pouco mais confusa, houvera raiva e tempestades e os restos enferrujados da arrogância dos homens, mas no fim aqueles que foram cruéis viram suas próprias vidas mais estreitas por suas escolhas. A própria Mara foi discreta até o fim. Recusou os ornamentos da grandeza. Gostava do trabalho rude das mãos e da companhia constante de Corrit. Quando finalmente se cansou, uma fadiga lenta que não era apenas idade mas o acúmulo de ter sustentado outros, sentou-se ao carvalho e deixou o Val trazer ofrendas. Caldeira Elisa e um séquito de rostos quietos vieram até ela e envolveram suas mãos ao redor dela não para erguer um pedestal mas para lembrar a mulher que dera uma vida a um cavalo e ensinar ao Val o que esse presente significava. Morreu do modo que soldados preferem, súbito em sua paz, não extravagante. Corrit ficou junto ao carvalho e não curvou-se porque curvar-se tinha o ângulo errado para tais coisas. Abaixou a cabeça e o mundo sentiu a ausência de algo essencial. As pessoas vieram lamentar não uma lenda mas uma pessoa que escolhera um caminho em incrementos simples, dia após dia. Não houve estandartes, nem fanfarras elaboradas, em vez disso houve mãos que formaram um círculo e histórias que não gritavam sobre triunfo mas cantavam suavemente sobre resiliência. Depois que ela morreu, o Val considerou muitas maneiras de honrá-la.
Não ergueram estátua de bronze, pois ela nunca gostara da ideia de ser uma coisa pregada só para olhos. Criaram em vez disso um pequeno centro de administração, com um nome simples como uma frase. Lisa o dirigiu e ensinou como Mara ensinara, equilibrado com a durabilidade de cuidar de bestas e as escolhas morais que vinham com isso. O magistrado passou a registrar as coisas de maneira diferente em seus livros a partir de então, notando que às vezes a lei tinha de ceder ao quieto e ao deliberado. E Corrit, velho e enorme e tão sobrenatural quanto sempre, permaneceu amarrado ao carvalho pelo tempo que seus ossos permitiram. Ele viveu tempo suficiente para ver várias crianças crescerem em pessoas que lembrariam o dia em que a Maid of the Hollow se recusou a ser menor do que a história que a Coutrie teria escrito. Ele deu ao vale as estações e uma presença constante que fez a medida ordinária dos dias parecer mais firme. Quando as pessoas falavam de Mara, usavam frases simples. Eles não a transformaram em um monumento além do que ela havia sido. Chamavam-na de mulher que entendia que gigantes podiam ser mais do que armas, que podiam ser santuários e ajudantes se os homens aprendessem a se comportar quando coisas grandes se moviam entre eles. Contavam a história da nota na crina do cavalo e da linha: não liberte esta besta a menos que você conheça o custo de deixar gigantes andarem soltos entre os homens, e a usavam como um cálculo moral, uma lição que exigia pensar além do ganho imediato. Gerações depois, em um vale mudado por tempestades e pelas pequenas bondades de pessoas que aprenderam a cuidar da vida, as crianças ainda correriam até o carvalho e sentiriam o baque da terra onde Corrit estivera. Elas acrescentariam suas próprias fitas a uma trança e perguntariam aos mais velhos se era verdade que o cavalo tivera sido uma vez propriedade de uma casa que cobiçara mais do que podia conter. Os mais velhos sorririam e diriam que sim, e então contariam como uma mulher veio e não deixou as pessoas fazerem algo pequeno. A narrativa, como um rio, mudaria de curso e ainda assim permaneceria o mesmo córrego. No canto caloroso dessas histórias persistia uma pergunta queixosa e era frequentemente feita por aqueles que viveram depois: e se ela tivesse decidido de forma diferente? E se Mara tivesse escolhido ir embora quando o cavalo estava amarrado à árvore? As pessoas mais práticas diziam que ela poderia ter feito muitas coisas e nenhuma delas teria sido heroísmo. Os sentimentais diziam que o Val teria ficado mais pobre. Mas o que mais importava, e o que o Val lembrava melhor, não era o drama da escolha, mas o caráter pelo qual a escolha foi feita. A vida de Mara havia sido uma coleção de recusas pequenas e constantes de ser definida pelo riso de outras pessoas. Ela escolhera o trabalho em vez do espetáculo. Ela escolhera uma vida de cuidado. Quando chegaram os últimos dias de Corrit, quando as estações haviam terminado com ele e seu grande coração desacelerou como um tambor cujo ritmo se esvai, a aldeia não acumulou luto. Eles se reuniram e cantaram não sobre destino, mas sobre cuidado. O nome de Mara, no fim, era menos uma manchete e mais uma lição. As fitas na crina de Corrit engrossaram com os anos, uma tapeçaria de vidas diferentes todas amarradas em uma história maior. A nota, se ainda permanecia em algum lugar, havia sido preservada em um pequeno e pouco notável livro de registros no cofre do magistrado. As pessoas a liam e faziam uma cara e entendiam o peso de suas palavras novamente. Há mitos que afirmam que gigantes vagam livres e destroem cidades, e há outros mitos que afirmam que gigantes podem fazer o bem quando manuseados por mãos que conhecem a restrição. A história de Mara tornou-se esta última, um mito quieto para pessoas que preferiam fatos sólidos embrulhados em pequena decência humana. No Val, a lição não era que a Maid of the Hollow se tornou uma governante ou que seu nome fora gravado em mármore. Era que um azarão, quieto, modesto e subestimado, poderia, com um único ato de determinação, transformar o escárnio em propósito, ao fazê-lo, moldar o destino de um lugar para usos melhores. Eles insistiam que ela havia sido vindicada, que o riso da Coutrie havia sido substituído por gratidão e que as reivindicações da House Oren haviam sido redesenhadas em uma narrativa de restituição porque a lei agora exigia honestidade. Eles discutiam sobre as metáforas e os detalhes. Mas em noites claras, quando o vento trazia o som de estradas distantes, aqueles que haviam sido jovens no dia em que o cavalo foi amarrado olhavam a silhueta do carvalho e sentiam uma pequena e constante paz. Eles lembravam de uma mulher que não gritava e de um cavalo que não se empinava e de um vale que aprendeu a se prender a valores melhores. Foi a quietude que se mostrou mais convincente. Mara fora uma mulher sem destaque para aqueles que não precisavam de seus talentos nos dias anteriores. Quando ela agia, fazia-o escolhendo o caminho difícil, usar dignidade contra o escárnio, preferir o trabalho longo do zelo ao curto êxtase de provar que alguém estava errado. Ela não se tornou uma lenda por buscá-la, tornou-se uma por recusar ser pequena e por recusar deixar um gigante ser cruel. No fim, a nota que estivera pendurada na crina de Corrit estava enrolada e amarelada pela idade e guardada no livro de registros que o magistrado escrevera. Uma criança uma vez perguntou a Lisa por que guardavam tão cuidadosamente um pedaço de papel, porque algumas regras precisam de memória, respondeu Lisa. Porque vamos precisar lembrar o custo, e como escolhemos não pagá-lo com crueldade. Isso foi tributo suficiente, não o mais grandioso de todos os tributos, mas um prático, um pequeno pano azul em um campo, um centro de administração e histórias contadas não para declarar alguém um herói, mas para oferecer uma forma de ser humano. O azarão fora vindicado,
não por espetáculo ou por um desfile na estrada principal, mas pelo ato constante do cuidado diário e pela criação de um legado que tornou o vale mais seguro para os que viriam depois. Eles contavam a história de novo e de novo nas tardes quando as sombras se alongavam e as crianças estavam lentas e o trabalho quase terminado. O tom nunca era triunfalista. Era, em vez disso, um relato simples e constante, como aqueles que ensinam aprendizes o equilíbrio de uma ferramenta: segura aqui, não ali, faça isto, porque é o certo. E quando perguntados, como as crianças frequentemente perguntavam, se Mara tivera medo, os anciãos olhavam para o carvalho e diziam: ela era uma veterana. O medo a ensinou a ouvir,